E aí, pessoal, outro ponto importante que a gente discute agora, que tem sempre nas nossas provas do Revalida, certamente um dos pontos mais importantes, é a parte da infectologia. E aí eu queria marcar com vocês aqui alguns pontos principais do que a gente vai falar aqui hoje, que são aqueles pontos essenciais para a tua prova. O primeiro é em relação aos sinos febris, que são aquelas condições que a princípio se apresentam com uma febre, nada muito específico, e a gente tem que saber a condução deles. No Brasil, a gente tem um grupo especial de sinos febris que estão o tempo todo aí na mídia e que, por isso, vão ser aqueles temas que são exigidos no nosso dia a dia, que são as chamadas arboviroses, um termo que vem do inglês, artrópode borne, já que são viroses relacionadas à transmissão por artrópodes. No nosso país, o Aedes, o grande responsável. Além disso, a gente vai falar aqui um pouco da infecção por HIV. E o que é fundamental para a gente, para a nossa prova? A gente precisa primeiro ter uma noção em relação ao diagnóstico e ao tratamento, sendo que isso há mudanças frequentes, então vou te passar o que a gente tem hoje vigente pela documentação do Ministério da Saúde. E fora isso, uma ênfase na profilaxia da transmissão vertical, algo que é praticamente certo na tua prova. Anota isso aí. Profilaxia de transmissão vertical, tanto na prova de residência médica quanto na prova do Revalida, é questão praticamente certa. Ok? E para completar, eu vou dar uma pincelada por outros dois pontos que às vezes a gente esquece de estudar, que são simples, mas que fazem parte do dia a dia da população, principalmente populações de áreas mais rurais, do interior do país, e que é por isso mesmo uma exigência do concurso Revalida, que é em relação às parasitoses e aos acidentes por animal peçonhento. Maravilha, vamos embora então. Vamos começar então falando dessas arboviroses, desses sinos febris aqui. No Brasil, a gente tem 4 grandes doenças a serem lembradas, transmitidas por artrópodes, transmitidas pelo Aedes, que são a dengue, zika, chikungunya e febre amarela. Então, dengue, zika, chikungunya e febre amarela são as principais aqui para a gente marcar, são aquelas de maior importância. Reparem, a princípio, todas elas são muito semelhantes. Elas começam com um quadro febril, inespecífico, não se tem muita informação sobre elas e acabou. É isso e ponto final. Normalmente é assim. Porém, ao longo da doença, conforme elas vão se encaminhando, vão correndo, elas vão apresentando uma manifestação mais característica. Por exemplo, no caso da dengue, a gente sabe que na resposta imune gerada contra o vírus da dengue, a gente tem uma imunofacilitação que promove também uma destruição plaquetária. Então, uma característica marcante vai ser a queda do número de plaquetas. Por outro lado, e até de forma mais importante, nessa resposta, nós temos também uma alteração da permeabilidade capilar, fazendo com que líquido extravase para terceiro espaço, que ele saia com facilidade desse vaso, saindo da circulação, o indivíduo fica hipotenso, o indivíduo faz derrame pleural, e a esse fenômeno em que o líquido sai da circulação, nós chamaremos de hemoconcentração. Então, nós vamos dizer que os dois fenômenos principais são a plaquetopenia com hemoconcentração, sendo que, sem sombra de dúvidas, a hemoconcentração marcante, a grande condição que dá gravidade à dengue. Por que um paciente morre de dengue? É por conta da hemoconcentração, por hipotensão, hipovolemia e choque. Tudo bem? Cuidado que as pessoas confundem isso, porque existe um termo clássico chamado dengue hemorrágico, que até pode ter hemorragia, mas não é da hemorragia, não é de uma hemorragia, de uma perda sanguínea que a pessoa morre, mas sim por alteração de permeabilidade capilar. Eu estou sendo chato porque esse conceito é importante, tá? É por essa alteração de permeabilidade que extravasa o líquido e a pessoa morre de um choque hipovolêmico, por hemoconcentração. Beleza. Em relação ao Zika vírus, esse era um vírus que basicamente não era falado, porém ele veio associado aí a uma presença desse vírus trazido no período da Copa do Mundo, né? E por conta disso, os casos começaram a aparecer, iniciando pela Bahia, né? Então a gente teve a descrição dos primeiros casos e logo foi se alastrando aí pelo restante do país. Daqui de determinante, né? No quadro de Zika, nem sempre a febre com a prostração vai ser marcante. Então esses pacientes podem ter até uma febre mais baixa, mas eles vão ter tipicamente um rash, então a presença desse rash é marcante. Outro dado importante, a hiperemia conjuntival. E, se fosse só isso, basicamente apareceria como uma doença exantemática, seria lembrado como uma doença exantemática e nada mais seria falado. Qual é o problema? No caso,
principalmente isso acabou sendo identificado nas gestantes contaminadas pelo Zika vírus, elas, né, tiveram fetos, neonatos, que nasceram com distúrbios neurológicos, danos neurológicos diversos, principalmente relacionados à microcefalia, mas também outros como distúrbios no nervo óptico. Então, por conta desses danos neurológicos associados ao Zika vírus, ele acabou assumindo um destaque maior. Depois foram vendo outras associações possíveis, como a associação com Guillain-Barré, não necessariamente em gestantes. Então, esse risco em potencial do dano neurológico associado ao Zika vírus foi o responsável por dar a ele uma importância muito maior do que ele tinha na verdade. Em relação à chikungunya, a grande questão da chikungunya em si também tem um quadro, a princípio, um pouco mais brando, menos grave do que a dengue, mas ela é extremamente limitante. E nós estamos observando nos últimos meses um crescimento absurdo dos casos de chikungunya, que até então não havia, né? E esses casos se manifestando, explodindo, eles aparecem também mais em prova. E o que chama a atenção na chikungunya são os sintomas articulares, a riqueza de sintomas articulares, que podem se manifestar perfeitamente como uma artrite, fazendo um diagnóstico diferencial, inclusive podendo cronificar e fazer um diagnóstico diferencial com artrite reumatoide. Então, são sintomas extremamente limitantes, debilitantes do ponto de vista articular. Com relação à febre amarela, essa aqui é a que tem maior destaque no momento por conta dos casos que apareceram. E a febre amarela, embora ela tenha muito menos casos do que os outros, né, do que as outras formas, ela tem uma importância maior porque de todas ela é a mais grave. E aí o que a gente precisa entender? Febre amarela tem dois ciclos, tá? A gente tem o ciclo urbano e a gente tem o ciclo silvestre. Então, o ciclo silvestre, ele sempre existiu e sempre vai existir. Não tem como acabar com ele. Lá na mata, quem é responsável por manter o vírus circulando é o macaco e tem dois transmissores lá que são hemagogos e os sabetes. Gente, não tem como acabar com esse. Febre amarela silvestre sempre vai ter. Tá? Agora, tem a febre amarela urbana, que no Brasil não existe desde 1940, que é a transmissão definida pelo Aedes no próprio território das grandes capitais das grandes cidades. Isso não tem. Então, o grande medo do Ministério da Saúde é que exista uma expansão da febre amarela para áreas urbanas e que se torne novamente ativo o ciclo urbano, o que nós não temos, volto a dizer, desde 1940. Então, todos os casos, mesmo esses que apareceram recentemente, são todos de febre amarela silvestre. Agora, por que se tem tanto medo de febre amarela, hein? Reparem, ela tem uma mortalidade que pode chegar, até 50%. Então, pode ter metade dos pacientes morrerem com febre amarela. Qual que é a ideia básica que nós vamos ter? Olha o nome da doença. O paciente vai ter febre, obviamente, e ele está amarelo. Por que ele está amarelo? Ora, ele está amarelo porque esse vírus é extremamente hepatotrópico, então ele faz uma importante lesão hepatocelular com aumento de transaminase, discrasia, e por conta disso ele faz uma icterícia. Então nós vamos caracterizar que é uma febre, que tem a hepatite, e como ele sangra e o próprio vírus é nefrotóxico, ele pode ter insuficiência renal. Fora isso, existe um sinal que eu coloquei ali para vocês, que pode ser importante em prova, que é a presença do sinal de Fagé. Lembra o que é isso? É aquele paciente que tem uma desproporção entre o pulso e a temperatura. Lembra que quando a gente encontra um paciente febril, a gente espera que esse paciente esteja taquicárdico. Isso é o padrão, isso é o habitual. Porém, alguns pacientes, né, com febre amarela, apesar de febris, eles têm uma tendência à bradicardia. Essa desproporção entre pulso e temperatura, ou seja, febre com tendência à bradicardia. Isso é o que nós chamamos de sinal de Fagé. Na medicina, existem algumas condições que podem dar sinal de Fagé, como a febre amarela, a febre tifoide, a legionelose, a brucelose, sendo que as duas principais que nós temos são a febre amarela e a febre tifoide. Febre amarela e febre tifoide são as duas mais importantes aí para lembrar, tá? Então, sinal de Fagé, a gente não pode esquecer em relação à febre amarela. Agora, pegando todas essas, a mais importante, você fala assim, Rafael, vai cair febre amarela? Chance grande, né? Pode cair zika? Chance grande. Chikungunya explodindo? Repare, todas têm uma chance enorme. Agora, sem sombra de dúvidas para a gente, mais importante é dengue. E ano após ano, é a dengue que continua no cenário nacional. E aí, em relação à dengue, o que eu queria lembrar com vocês é que existe um plano de abordagem com base na estratificação do nosso paciente.
E aí, para aqueles pacientes do grupo A, que são os pacientes ambulatoriais, são aqueles pacientes que têm a dengue clássica e absolutamente mais nada, nós vamos promover o tratamento ambulatorial, baseado na hidratação por via oral, em torno de 60 ml quilo dia, 60 mililitros quilo dia. Essa é a base daquele paciente que tem a dengue mais nada, absolutamente mais nada. Tudo bem? Agora, nós temos também aquele paciente do grupo B, que é aquele paciente que tem uma dengue com algum outro sinal. Por exemplo, o paciente que tem uma dengue com sangramento, seja ele espontâneo ou provocado pela prova do laço. É aquele paciente que tem dengue com alguma comorbidade, um risco social. Então, esses pacientes, em alguma situação especial, esses pacientes vão receber hidratação inicialmente por via oral, a depender do hematócrito, podendo continuar por via oral e fazer o tratamento em casa, ou então migrarem para um grau de gravidade maior e iniciarem intravenosa. Então, quando eu coloco aqui via oral e IV, a ideia é, começa com via oral. E aí esse paciente vai ser observado, esse paciente vai ser solicitado a ele um hematócrito, e aí, se ficar tudo legal, ele segue como grupo A e termina o tratamento em casa. Se por um acaso aparece algum sinal de alarme, se o hematócrito vem alterado, aí ele já pula para o outro grupo e passa a receber uma hidratação intravenosa. Esse é o ponto principal para a gente marcar aqui. E aí no grupo de maior gravidade, que seria para a gente o grupo C, que é o paciente que apresenta então os famosos sinais de alarme, nós faríamos uma hidratação intravenosa, 10 ml por quilo por hora, fazendo então nas primeiras 2 horas, aqui em 2 horas para ele, a dose de 20 ml por quilo de soro para ele. Né? Falando aqui o tempo todo, estamos falando de soro, de solução cristalóide, soro fisiológico. Maravilha? Então 20 ml por quilo em 2 horas, né? 10 ml por hora, em 2 horas 20 ml por quilo. Essa seria a programação. Já que se é um paciente que tenha sinais de choque, sinais de uma dengue mais grave, nós também faremos IV, só que agora faremos 20 ml por quilo em 20 minutos. Encheremos a mão no volume. Lembrando que isso nós podemos fazer em até 3 etapas. Ah, Rafael, se não responder, uma opção que a gente tem, só para lembrar, isso aqui é tudo feito com base em solução cristalóide, em soro fisiológico. Se esse paciente não responde, nós poderíamos lançar aqui também os coloides como a albumina. Beleza, então. Então, mais uma vez reforçando, nós temos 4 grandes arboviroses, cada uma com as suas particularidades, todas importantíssimas, não tem como adivinhar que todas com chance de grande cair na tua prova, porém, a campeã sempre, aquela que está sempre aí, é a dengue. E dentro da dengue, o que a gente precisa reconhecer é a estratificação para saber como conduzir esses pacientes. Beleza? Amarramos aí. Tirando a questão das síndromes febris, outro ponto importante que eu queria marcar com vocês é em relação à infecção pelo vírus HIV. Então vamos lá, outro ponto importante aqui para a gente. Primeira coisa, eu queria começar lembrando com vocês em relação ao diagnóstico. E o primeiro ponto é que hoje qualquer pessoa que receba o diagnóstico da infecção por HIV no Brasil deve ser notificada. Então, o primeiro passo aqui é esse, todos devem ser notificados. Isso é importante para que o Ministério da Saúde tenha uma base de dados adequada para controlar aqueles pacientes, para controlar a incidência da doença, para controlar se eles estão depois recebendo a medicação ou não. Então, isso passou a ser um ponto-chave no banco de dados do Ministério da Saúde. E aí, quando a gente vai fazer o diagnóstico, a gente tem que entender o seguinte, né? Tem 2 formas básicas de você identificar esse vírus. Ou você acha o vírus, ou seja, acha a carga viral dele, acha o código genético dele, ou você detecta anticorpos contra aquele vírus. Tudo bem? Agora, pessoal, tem uma paciente, que é aquele paciente até os 18 meses de vida, em que se eu encontrar anticorpos na circulação dele, eu nunca vou saber se esses anticorpos são dele mesmo, ele foi infectado e ele produziu aqueles anticorpos, ou se aqueles anticorpos foram passados por via placentária da mãe para ele. Então, até 18 meses, eu não confio em anticorpos. Então, até os 18 meses, nós utilizaremos carga viral. Nós vamos achar o código genético do vírus, beleza? Lembrando que para fechar o diagnóstico, não pode ter dúvida. Então, a gente precisa de pelo menos 2 amostras, tudo bem? Mas a base do diagnóstico ela é feita com a detecção da carga viral.
Agora, pessoal, a partir dos 18 meses, se eu detectar anticorpo naquela pessoa, é óbvio que aquele anticorpo não foi passado pela mãe dela. Então, aquele anticorpo foi ela mesma que foi infectada e produziu. Então, eu vou dizer que ela teve um contato. Então, em pacientes mais velhos, a partir dos 18 meses, nós vamos fazer a avaliação a partir de anticorpos. É muito mais fácil de fazer, é mais barato, é mais acessível do que as técnicas de detecção da carga viral. Tudo bem? Agora, o que a gente tem que entender? Existem duas maneiras de se fazer a detecção de anticorpos. Você tem aquela que é utilizada principalmente para situações especiais, como aqueles pacientes que sejam moradores de rua, aqueles pacientes que morem em locais muito distantes, em gestantes que não fizeram pré-natal, em que eu preciso rapidamente obter o resultado. Nós vamos fazer para esses pacientes o teste rápido. Sendo que o Ministério da Saúde, para não ter dúvida, ele nos diz que para não confiar apenas em uma técnica e um único fabricante, nós devemos utilizar 2 testes de fabricantes diferentes, técnicas diferentes para confirmar. Então eu preciso de 2 testes rápidos. Essa é uma forma. A outra forma é utilizando imunoensaios, como ELISA. Hoje a gente tem imunoensaios de 4ª geração que são excelentes, de grande acurácia, que vão ser outra possibilidade. Então, ou eu faço por teste rápido, ou eu faço por teste de imunoensaio, beleza? Sendo que, para não ter dúvida, como o anticorpo pode ser eventualmente um falso positivo, o Ministério da Saúde diz que, quando o anticorpo der positivo, eu preciso confirmar achando o vírus também. Se eles derem negativos, não precisa, porque eles são testes de triagem. Mas se eles dão positivo, a gente precisa confirmar a partir de um teste que detecte a carga viral. Então, a gente vai colocar assim, a partir dos 18 meses, nós faremos com 2 testes rápidos, o TR1 e o TR2, ou o imunoensaio, então um ou outro, mais a carga viral. Então, eu começo a minha triagem ou com teste rápido ou com imunoensaio. Se eles vierem negativos, não faço mais nada. Se eles vêm positivos, eu agora confirmo. Na hora em que eu confirmar, eu devo confirmar com a carga viral. Essa é a proposta do Ministério da Saúde. Ok. A partir daí, diagnóstico estabelecido, eu vou tratar o meu paciente. Como é que eu trato, então? Olha, não existe mais há muito tempo monoterapia, terapia dupla. A terapia padrão que nós temos hoje é a terapia tríplice, tá? E aí, dentre as propostas que o Ministério da Saúde já fez, hoje, a que nós temos, mais recente, é a utilização de medicações que sejam inibidoras da transcriptase reversa e, mais recentemente, uma medicação que é do grupo dos inibidores de integrase. E essa combinação deve ser oferecida a todos. Então, hoje, mais do que indicações específicas, o que prevalece é se o paciente quer ou não tomar a medicação, se ele vai aderir ou não à terapia. Se ele vai aderir, a medicação deve ser oferecida a todos, porque além do benefício para ele, nós teremos uma diminuição da transmissão para o parceiro. Então, tem um benefício coletivo também. E nesse esquema, então, que eu te falei, em que a gente vai utilizar inibidores de transcriptase reversa com inibidor de integrase, o que o Ministério da Saúde propõe para a gente hoje é a combinação do TDF. O que é o TDF? É o tenofovir. Uma medicação excelente que veio em substituição ao AZT. A AZT não é mais droga de primeira linha, mas sim o tenofovir, que tem como único grande problema em relação à toxicidade renal. Nada mais do que isso. Então, ele só tem um problema, uma preocupação mais importante naqueles pacientes que têm disfunção renal. Esse é o tenofovir. Fora isso, nós temos o 3TC. 3TC é a lamivudina, que basicamente não tem nenhum grande efeito adverso, a não ser uma resistência que ela possa gerar. Então, é o tenofovir com a lamivudina. E a terceira, que é a mais recente, o inibidor de integrase, é o dolutegravir. Então, o esquema que o Ministério da Saúde hoje propõe é tenofovir com lamivudina e dolutegravir. Beleza? Para completar aqui, em situações especiais, nós não utilizaremos o dolutegravir. Isso acontece principalmente para as gestantes e pacientes com tuberculose. Nesse caso, em vez do dolutegravir, nós utilizaremos o efavirenz. Há poucos estudos que mostram alguma segurança do dolutegravir com pacientes com gestantes e pacientes com tuberculose. Inclusive, se o paciente tiver uma tuberculose grave e eu não quiser usar efavirenz, eu quiser utilizar outra medicação, eu uso até um outro inibidor de integrase, que é o raltegravir. Mas o dolutegravir, ele tem poucos trabalhos, até o momento,
com relação à tuberculose, tá certo? Então, em relação à tuberculose e gestantes, nós não utilizaríamos o dolutegravir, seria o efavirenz, tenofovir, culamivudina e efavirenz. Ok. Esses dois pontos, além de um terceiro ponto que eu queria marcar, são os fundamentais naqueles pacientes de prova, de revalida, com relação à infecção pelo HIV. O terceiro ponto que eu queria marcar com vocês é esse aqui, olha, é a profilaxia da transmissão vertical. Profilaxia essa que nós podemos organizar em 3 momentos. O primeiro momento seria aqui no pré-natal, né? Então, toda gestante hoje que recebe o diagnóstico de HIV e faz parte dos testes pré-natais que ela faça a pesquisa para HIV, ela recebeu o diagnóstico, ela recebe antirretroviral. Acabou, ponto, isso aí definiu. Tá lá. Agora, o principal momento de transmissão não é no período pré-natal. A principal etapa, 60% a 70% das transmissões, elas se dão durante o período do parto. Então, no parto, a gente vai ter que ter uma preocupação grande também. E nesse período do parto, a medida de maior impacto que a gente vai ter é aquela que diminui o contato daquela criança com as secreções da mãe, com sangue, ou seja, é a utilização do parto cesáreo. Então, a cesariana vai ser a proposta básica para esses pacientes. Além da cesárea, nós vamos fazer a administração do AZT intravenoso. Então, como base é a cesárea com AZT. A cesárea, ela ficará apenas desnecessária se a gestante, após a 34ª semana de gestação, ela tiver uma carga viral menor do que 1000. Qual é a ideia? Se eu entendo que ela tem uma carga viral menor que 1000 próxima ao parto, eu entendo que a chance de transmissão dela é muito baixa. Então, eu poderia abrir mão da cesárea e faria, então, a indicação obstétrica. Aí o parto não seria obrigatoriamente por cesárea, mas a partir de uma indicação obstétrica, podendo ser ou não cesariana. Beleza? Essa é a ideia principal aqui. Inclusive, é interessante, só escuta aí, se essa mesma carga viral for indetectável, o Ministério da Saúde hoje coloca, a chance de transmitir é tão baixa que eu posso, inclusive, omitir o AZT. Se a carga viral for indetectável, você poderia tirar esse AZT também. Beleza, mas de uma forma geral, para a gente gravar, é cesárea com AZT. Então, recebeu o antirretroviral, programei a cesárea, na hora da cesárea, até clampeamento do cordão, vou fazer o AZT. A partir daí, a criança nasceu, estamos no período puerperal. Então, básico, a gente contraindica o aleitamento, o período de amamentação é um período potencial de transmissão do vírus HIV, e vamos administrar o AZT para esse recém-nascido. Então, nós vamos contraindicar aleitamento e dar AZT para ele. Lembrando que, além do AZT, eu posso também fornecer em 3 doses um outro antirretroviral para esse recém-nascido, que seria a nevirapina. E a nevirapina será fornecida se a mãe não fez antirretroviral, então aquela mãe que não fez pré-natal, foi aquela bagunça, não usou antirretroviral nem nada, ou então, se a carga viral dela, que eu tinha ferido aqui, ela fosse maior que 1000 ou desconhecida. Então, carga viral acima de 1000 ou desconhecida também seria indicação para associar a nevirapina para esse recém-nascido. Se ele não preenche nenhum desses critérios, se a mãe dele usou antirretroviral, se a carga viral estava baixa, então essa criança não precisa usar nevirapina. Ela ficaria apenas com o AZT. Beleza, pessoal? Tranquilo aí. Então, dentro da infecção pelo HIV, queria que vocês tivessem atenção máxima para a prova revalida em relação ao diagnóstico, tá? Aquela ideia da notificação e da proposta sempre. Você tem que ver, tá na prova de pediatria, não tá? Jogar com a questão, então, até os 18, depois dos 18 meses, tá? Em relação ao tratamento, a gente tem que estar sempre atento, olhar sempre no material, olhar sempre no nosso site se o Ministério da Saúde fez alguma mudança ou não. Então, o que eu te passei aqui é aquele esquema que hoje o Ministério da Saúde coloca para a gente como recomendado, tá? Qualquer alteração que se faça, a gente avisa vocês. E outra, se a gente tivesse que eleger o tema campeão das provas em relação à profilaxia da transmissão vertical. Isso aqui é obrigatório e o principal é lembrar que nos 3 períodos deve ser estabelecida algum tipo de profilaxia, alguma forma de profilaxia. Então, no pré-natal, no parto e no puerpério. Lembrando que a chance de transmissão é maior, o período de maior transmissão se dá durante o parto. Daí a ênfase na cesárea com a administração do AZT.
Então, conversamos aqui sobre as arboviroses, conversamos aqui sobre a infecção por HIV. Outro ponto que eu queria dar uma pincelada aqui com vocês, seria importante a gente marcar, é em relação às parasitoses intestinais. E aí, nós temos dois grandes grupos de agentes infecciosos, tá? Então, o primeiro grupo, o grupo clássico, que todo mundo aí certamente vai atender muitos e muitos pacientes com doenças por euminto, são os vermes em geral, as eumintias. Nós vamos ter vários exemplos. E o que é importante? A princípio, todos podem levar a uma manifestação gastrointestinal vaga, nada mais do que isso. O que chama atenção é que cada um deles vai tendo uma característica em particular e é assim que a gente é capaz de pensar neles em prova de residência, em prova do Revalida. Então, por exemplo, quando a gente pensar no Ascaris, além de sintomatologia gastrointestinal e tudo mais, o Ascaris ele tem duas grandes características. Uma é em relação à mobilidade do parasito. Então, como ele está ali no tubo digestivo, ele pode atingir a papila duodenal e chegar até a via biliar. Então, essa é uma característica, essa migração que o parasito pode fazer. E a outra característica marcante seria o bolo de Ascaris, que pode levar a uma suboclusão intestinal, principalmente em áreas de poliparasitismo. Então, esse seria o Ascaris lumbricoides. Outro importante que eu queria marcar com vocês é o ancilostomídeo, o ancilóstoma duodenale ou um equivalente, o Necator americanus. Esses são vermes que têm um aparelho bucal extremamente potente, capaz de puxar bastante sangue para eles e de levar, por isso, uma depressão importante em relação ao ferro, em relação ao sangue de uma forma geral, uma anemia, vamos colocar uma anemia ferropriva, vamos colocar assim, que é o principal dado, é a característica mais marcante para esses pacientes. Inclusive, existe um personagem clássico na história da literatura, um personagem do Monteiro Lobato, o Jeca Tatu. Ele, classicamente, era um paciente de área rural, parasitado pelo ancilostomídeo e que apresentava uma anemia. E ele tinha aquela indolência, ele era mais fraco, né? Aquele jeito dele mais letárgico, e isso era atribuído à anemia. Então, a gente tem historicamente isso. A gente tem a estrongiloidíase, causada aí pelo Strongyloides stercoralis. Aí a gente vai pensar aqui principalmente numa epigastralgia, inclusive podendo fazer diagnóstico diferencial com uma doença ulcerosa péptica. E o que é importante, o estrongiloides, ele pode, em pacientes debilitados, em pacientes imunossuprimidos, levar a uma estrongiloidíase disseminada e, junto com o parasito, caminhar com ele germe gram-negativo e pode fazer uma sepse por gram-negativo. Então, o estrongiloides, a gente vai lembrar, é sempre aquele euminto que deve ser erradicado em pacientes submetidos à terapia imunossupressora. Tudo bem? Além do Ascaris, do ancilóstoma, dos estrongiloides, tem outros dois que eu queria falar aqui com vocês, importantes. Um deles é o Enterobius vermicularis, a Enterobise ou Oxiurus. O Oxiurus ele promove um prurido anal, exatamente por uma área de localização de migração do verme. E o outro seria o Trichuris, ou Trichuris trichiura, ou trichuríase, que é responsável por uma parasitose mais baixa, que leva a um prolapso retal. Então, reparem, cada um dos vermes vai tendo uma característica em particular. O que é interessante aqui em relação a eles? Esses eumintos, todos eles podem ser tratados de uma forma simples, com drogas que são multipotentes. Uma delas, que a gente tem muito no meio privado, mas o custo elevado acaba afastando um pouco da população, é a nitazoxanida, que você já deve ter ouvido falar com o nome de Anita. Então, de uma forma geral, a Anita cobre tudo. Agora, no posto de saúde, aquilo que a gente vai ter, que vai ter mais chance de cair na nossa prova, são drogas como o B-bendazol e o albendazol. Então, mebendazol e bendazol são drogas clássicas aqui para tratamento das principais eumintias. Sendo que essas medicações, elas não são capazes de tratar um especial que é a estrongiloidíase. Então, para os estrongiloides, nós vamos lembrar aqui que as opções principais seriam a ivermectina e o tiobendazol. Tá? Então, ivermectina e tiobendazol são as principais. Tem uma outra que poderia tratar também, que é o cambendazol, mas que pouco se fala para a prova. Então, para a prova é mais importante que você guarde a ivermectina e tiobendazol. Tudo bem? O que é importante mais saber sobre esses eumintos? Olha, não são todos, mas alguns desses eumintos, por conta do seu processo de desenvolvimento, pelo seu ciclo evolutivo, eles atingem a via aérea do paciente e fazem manifestações pulmonares,
do tipo tosse seca, do tipo infiltrado pulmonar migratório, e do tipo febrícula, e exatamente por isso, por conta desse ciclo pulmonar, eles vão dar origem a uma síndrome, que nós chamaríamos de síndrome de Loeffler. Essa síndrome de Loeffler, por conta do ciclo pulmonar, ela acontece tipicamente com 5 parasitos. Não são todos eumintos que fazem isso, mas aqueles do Santa, que é o que nós vamos marcar aqui por Strongyloides, pelo Ascaris, pelo Necátero americanus e pelo Ancilóstoma, que são equivalentes do grupo dos ancilostomídeos, e pelo Toxocara. Então, para a gente marcar aqueles que são responsáveis no seu ciclo evolutivo pelo processo de desenvolvimento pulmonar, por sintomatologia pulmonar, nós vamos marcar sempre como o Santa, os 5 grandes parasitas. Então, isso é importante que a gente saiba, que a gente reconheça aqueles parasitos que têm um ciclo pulmonar. Beleza? Agora, além dos eumintos, a gente vai reconhecer aqui também o grupo dos protozoários, tá? E a gente tem 2 protozoários de maior importância. O primeiro deles é a ameba, o agente causador, o protozoário causador da amebíase. Então, a amebíase ela tem uma instalação baixa, colônica, e o primeiro ponto que ela vai fazer é uma colite, com uma síndrome disentérica, com diarreia sanguinolenta. Fora isso, existe o potencial dele atingir a circulação e se disseminar para fígado, para pulmão, para sistema nervoso central, formando os abscessos. E muitas vezes com manifestação independente, o paciente ou tem colite ou tem abscesso. Nós não esperamos necessariamente a combinação dos dois, tudo bem? Outro exemplo que nós vamos ter, aí pegando já uma porção mais alta, fazendo um atapetamento com lesão de mucosa absortiva, é a giardia. A giardia, por conta disso, ela leva a um processo principalmente desabsortivo. Essas pessoas ficam emagrecidas, desnutridas. Essa é a característica marcante da giardia. Então, nós temos a ameba mais baixa, giardia de implantação mais alta, fazendo características um pouco diferentes. De qualquer forma, existe um grupo de drogas que vai ser padrão para tratar essas protozooses, que é o grupo dos nidazóis. Então, a gente vai ter o metronidazol, o secnidazol, que são as drogas principais para o tratamento desse grupo. Beleza? Então, marcadas essas características fundamentais, em relação aos parasitos, o último ponto que eu queria só dar uma pincelada aqui com vocês para lembrar, importante para a gente também no concurso, vai ser em relação a um tipo de acidente, em particular, muito comum nas áreas rurais do país, áreas de mata, que são os animais peçonhentos. Hoje em dia, nos centros urbanos, nós também vamos ter muitos, inclusive são os mais notificados, até porque é mais fácil ter notificação no centro urbano, que é o acidente por escorpião, principalmente do gênero Titius, do Titius cerulatus. Esse é o acidente até mais notificado no país. Em prova de concurso, revalida, a gente observa que não se dá uma ênfase muito grande a escorpião, não. Até pode aparecer, mas geralmente de uma forma muito citada, muito corrida. Quando cai, a chance é maior de cair por serpente, o acidente ofídico, e por aranha, né, o araneísmo. Então, são os 2 principais que a gente vai marcar. Em relação ao acidente ofídico, em relação às serpentes peçonhentas, a principal que a gente tem, o acidente mais comum que existe no país, é o acidente botrópico, o acidente pela jararaca, tá? Nesse acidente, o que é típico é que a peçonha ela tem uma ação proteolítica, necrosante, então é característico que o paciente ele vai ter sintomatologia clássica, local, necrosante, hemorrágica naquele local, e além disso, a peçonha, o veneno tem uma ação coagulante e pode promover também uma coagulação intravascular disseminada. Essa é a característica marcante da jararaca. Existe um acidente que é muito semelhante ao da jararaca, que é o acidente por surucucu, conhecido como acidente laquético, que é basicamente igual, só que é comum que a peçonha venha associada a um estímulo parasimpático, ou seja, com uma ação vagal, com hipotensão, bradicardia, e além disso, esta é uma cobra restrita a áreas de florestas. Por isso, o acidente laquético, o acidente com surucucu, é muito menos comum que o acidente botrópico. Beleza? O mais comum é o botrópico. O mais grave é o acidente crotálico, que é o acidente por cascavel.
essa aqui tem uma peçonha de efeito duplo. Uma delas vai ser a ação neurotóxica, em que o indivíduo desenvolve face miastênica, fraqueza muscular, e a outra é a ação miotóxica, em que o paciente vai desenvolver rabdomiólise, mioglobinúria, insuficiência renal, né? Então, a lesão tóxica renal faz com que esse seja o acidente mais grave que a gente tem, o acidente por cascavel, o acidente crotálico. Um acidente similar, porém sem o efeito grave da lesão renal, é o acidente pela cobra coral, particularmente pela cobra coral verdadeira, da família Elapidae, daí o nome será acidente elapídico, quando nós teremos uma ação neurotóxica também, mas sendo a miotóxica ausente. Então a gente espera ter mioglobinúria e rabdomiólise na cascavel, mas não espera que isso aconteça pela cobra coral, a cobra colorida, a cobra coral verdadeira. Tudo bem? Com relação a aranhas, a gente tem algumas aranhas de importância no nosso país, sendo que a mais importante de todas elas, ela fica no sul do país, muito comum no Paraná, no estado do Paraná, que é a aranha marrom ou Loxosceles. A gente vai marcar que essa aranha marrom, ela é caracterizada por uma lesão inicialmente cutânea, conhecida como placa marmórea, que pode, em poucas horas, evoluir para uma lesão mais grave, necrosante, associada, e aí é que vem a gravidade maior da agressão, associada a acometimento visceral, principalmente marcada por uma hemólise intravascular e, consequentemente, uma insuficiência renal. Então, dentro do território nacional, aquela que recebe maior destaque, vamos colocar assim, a aranha da prova, a que vai cair na tua prova, tem chance de cair na tua prova, é a aranha marrom, é a responsável aí pelo loxoscelismo, é a Loxosceles, a aranha marrom. Tudo bem? Além da lesão cutânea tipicamente necrosante, que evolui em questão de horas para uma lesão mais grave, começando com uma lesão pontiforme e que evolui rapidamente para uma lesão mais grave, é a presença da lesão visceral, que dá uma gravidade ainda maior em relação a todas as outras aranhas. Maravilha isso, pessoal, amarramos aí. Tranquilo, então falamos aí de arboviroses, falamos aí de infecção por HIV, falamos aí de parasitoses intestinais, de animais peçonhentos. Então temas todos eles, sem exceção, muito prevalentes da tua prova de infectologia e pro Revalida. Muito importante mesmo, tá? E aí então, só para marcar, que eu queria que vocês pegassem aqui como exemplos, olha a questão, mulher de 19 anos não fez pré-natal, vai cair uma questão de pré-natal, posso praticamente garantir a vocês que vai cair. E foi internada na maternidade em trabalho de parto. Nasceu uma criança em boas condições, de sexo masculino, os exames realizados na admissão da paciente revelaram sorologia positiva para HIV. Então, em relação à transmissão dela, está no puerpério, eu vou estimular o aleitamento materno, eu vou realizar a alimentação do recém-nascido com leite materno, eu vou liberar a amamentação. Veja, se você tiver um simples conceito de que o aleitamento é contraindicado, você vai responder essa questão com tranquilidade. Sendo ele contraindicado, você tem que inibir para a mãe a lactação, você pode fazer isso com a carbegolina, e iniciar uma forma láctea para o recém-nascido, tá? Então, poderia cair durante o parto, pré-natal, aqui particularmente foi em relação ao puerperal, aleitamento. Questão tranquila, caiu na tua prova já. Olha essa outra aqui. Menino com 7 anos de idade é trazido por sua mãe unidade de saúde apresentando dor em cólica e diarreia intermitente há 2 meses. A mãe relata que o filho está apático, pálido, sem vontade de brincar e que apresenta ainda episódios de tosse e sibilância, sem antecedentes de atopia. Informa ainda que foi realizado um hemograma na semana anterior, cujo resultado demonstra uma hemoglobina de 8. Nesse caso, a conduta é, então uma criança foi atendida numa unidade com sintomatologia gastrointestinal, com uma anemia, e essa criança ela tem sintomatologia respiratória. Você é obrigado a pensar em parasitose intestinal, qualquer uma? Não, você vai pensar naquelas que tem um ciclo pulmonar, o SANTA, beleza? E aí, estrongiloides, ancilostomídeo, Necator americanos, toxocara, ascaris, né? Você vai pensar em todas essas aí. No caso aqui, pela presença de anemia, é muito possível que seja um ancilostomídeo. Beleza, não interessa. Vamos lá. Solicitar teste da fita adesiva para pesquisar enteróbios. Enteróbios vermiculares, da prurido anal, você pode usar fita adesiva, mas não faz essa sintomatologia tão exuberante com anemia, não se espera isso. Aspirado do adenal para protozoário? Não, isso não é protozoário, isso aí é uma mentíase. Solicitar exame de fezes para detecção de trofozoítos. Cistos e trofozoítos são formas de protozoários. Se for euminto, eu espero encontrar ovo ou larva.
trofozoíta e de protozoário, não vê o caso. Então eu vou solicitar exame parasitológico de fezes para a detecção de aumentos, é muito provável que seja um ancilostomídeo, tá certo? Por conta dessa anemia. Vamos identificar isso no EPF, no exame parasitológico de fezes. Ok. E por último aqui a questão, ó, menino de 6 anos é levado ao pronto-socorro com uma picada de aranha na face dorsal da mão esquerda, ocorrida 24 horas. Inicialmente, dor local, que melhorou com analgesia. Hoje, piorou pela manhã, surgimento da bolha com piora da dor, então a lesão está progredindo rapidamente, descreve como se queimasse, a aranha não foi coletada, mas a mãe descreve que era pequena e amarronzada. Ah, peraí, acabou. Ao exame além da lesão, observa-se palidez e febre, qual aracnídeo e a conduta são mais adequadas. Então a aranha marrom, a aranha da prova, é a aranha Loxosceles, ou é letra A ou letra D. E aí eu vou fazer o quê? Debridamento imediato, pois a lesão pode evoluir para necrose? Gente, ela vai evoluir para necrose, eu não tenho que sair fazendo debridamento não. Isso é uma progressão conhecida. Agora, qual é a minha preocupação principal, que eu te falei? É o acometimento cutâneo associado ao acometimento visceral, caracterizado principalmente por hemólise intravascular. Então eu vou pensar em Loxosceles, com realização de exames laboratoriais para detectar rapidamente se já tenho que internar esse paciente, se eu já tenho uma preocupação maior com uma lesão visceral que ele possa desenvolver por conta da hemólise. Beleza, pessoal? Maravilha, um prazer mais uma vez. Falamos aí de infectologia hoje.